E aí, pessoal, graça e paz. Olha o pastor Raul aqui de novo. Sou coordenador do Seminário Teológico Nascido de Novo. Tenho um recadinho para vocês. É mais um trecho que nós vamos estudar das minhas leituras. Então, essa série ela vai demorar bastante, mas não foca apenas na série. Falando desse livro de novo. Não foca nisso, porque isso vai demorar. Por quê? Porque eu estou pegando cada detalhe do livro e trazendo para vocês. É como se fosse uma leitura compartilhada, tá bom? São trechos do livro que eu estou colocando. Se você quer adquirir esse livro, pessoal, o link está aqui na descrição, está aqui ó, no Linktree do Nascido, que é esse QR Code que está em algum canto aqui, eu sempre troco, dá tilt no cérebro do pastor. No primeiro comentário, ou seja, o link está aí, você entra nos nossos grupos de oferta, porque sempre que sai esse vídeo, a Vanessa coloca a última promoção que ela encontra desse livro, melhor preço e garantia de entrega. Mas a ideia aqui, a nossa leitura compartilhada, mas de novo falando desse livro, porque cada programa eu vou pegar um trecho e vou comentar com vocês, para a gente analisar a fundo, para a gente deguste os livros. Não faça essas leituras dinâmicas que essas internetinhas da moda quer colocar para vocês. Foge do conhecimento TikTok. Fuja da informação. Como assim, pastor? A gente sabe que a gente tem que ser bem informado, realmente, mas o que eu quero dizer fuja da informação? A questão é a seguinte, o que é informação? É tudo que tem aí que a gente é bombardeado todos os dias. Então não transforma a sua leitura apenas em informação. Você degustando, você consumindo e pondo em prática a informação que você recebe num livro desse, você transforma ela em conhecimento. Conhecimento é aquilo que você põe em prática. Então esse é o conselho que eu te dou, tá bem? Esse é o conselho que eu coloco para você. Que eu quero ver o teu bem, eu quero ver você cada vez mais próximo de Cristo. Então vamos lá. Hoje nós vamos olhar a página 25 e a página do Cebolinha. Qual a página do Cebolinha? 33. Nossa, mas pastor tem umas piadinhas sem graça. Pastor menos, tá? Desculpa. É que eu achei que seria engraçado. Página 25. Ele está tratando aqui de um pessoal que era da igreja, que foi para a igreja dele, do Tim Keller, e eram ateus, e aí vem um comentário deles a respeito dos cristãos. Olha. Um dos motivos que nos fez perseverar era ficar, se manter ali na igreja, fazer parte, escutar as ministrações, se tornar cristãos, né? Perseverar, porém, foi o grande número de cristãos que conheceram e que eram tão sofisticados e inteligentes quanto qualquer outro membro do círculo social a que pertenciam. Finalmente, eles não apenas se convenceram da credibilidade intelectual do cristianismo, mas também se sentiram atraídos pela visão de vida contida nele. Kelly escreveu: como ateia, eu achava que vivia uma vida moralmente correta, voltada para a coletividade e para a justiça social. Mas o cristianismo tem um padrão ainda mais alto, padrão que se aplica a nossos pensamentos e ao coração. Olha que coisa interessante. Então, o que a gente vê aqui? A imagem que eles tinham do cristão. Qual a imagem que eles tinham do cristão? Um ignorante, sem estudo, sem condição de explicar algo pra gente. E é isso que a maioria das pessoas pensa de nós lá fora. Lógico, concordo que com a ajuda de muitos de nós, porque, sabe, crente hoje acha que não tem que estudar nada. Se vocês verem no review, eu sempre coloco materiais sobre história no review, história mundial, sobre outros assuntos que não sejam assuntos cristãos, mas que o cristão tem o dever de conhecer. Tem o dever, a obrigação de conhecer. Mas aí não. Então qual era a ideia dele dos cristãos? Que os cristãos eram pessoas intelectualmente inferiores e com isso, por acreditarem no cristianismo, acreditarem que um judeu morreu lá no ano 30, no ano 0 que seja, entendeu? Morreu pelos nossos pecados, que ele era Deus, que se materializou em carne, crer em Adão e Eva, que era um absurdo, era uma coisa extremamente de pessoas intelectualmente inferiores. Aí a gente vai agora, vou ler outro trecho, que está lá na página do Cebolinha, na página 33. Tá? Tentei de novo, não podem me condenar por tentar, né? Continua sem graça. Mas vamos lá. Existem várias estratégias, e o Tim Keller fala muito dessas estratégias,
Para quê? Para acabar com a religião, que é, primeiro, tornar a religião ilegal. A gente já viu, principalmente os países socialistas, que perseguiram e praticaram genocídio com os cristãos, com aqueles da fé. A gente tem um histórico muito grande disso. E, por exemplo, na Coreia do Norte, se você for pego como cristão com uma Bíblia, você sabe o que te acontece, né? Então eles mataram milhões de inocentes, entendeu? Os regimes socialistas, eles fizeram o quê? Tornaram a religião ilegal. E aí essa estratégia nunca dá certo. Por quê? Porque a gente vê historicamente lugares onde a religião, onde o cristianismo foi oprimido à força, onde cristãos foram exterminados, mas quando cai a muralha de ferro, a tendência é um crescimento. O cristianismo, mesmo com as ameaças, mesmo com tudo que está acontecendo, está crescendo muito na China, por exemplo, onde se você fizer um culto sem o monitoramento do governo, onde se você fizer um culto cristão, ou você vai para um campo de concentração, ou você amanhece boiando num rio. E mesmo assim está crescendo. Então essa estratégia não deu certo, eles mudaram. Em vez de nós atacarmos os cristãos, o que a gente vai fazer? Vamos criar historinhas, vamos criar rótulos, vamos inventar que eles são culpados. O que os alemães nacionalsocialistas fizeram? Digo nazistas. O que eles fizeram? Eles colaram a pecha nos judeus de que a miséria que a Alemanha estava vivendo não é porque os alemães se meteram na Primeira Guerra Mundial e perderam e por isso foram subjugados e obrigados a ressarcir os países que eles causaram dano. Segundo os nacionalsocialistas, eram os judeus que provocavam a miséria. Então você vê que isso é uma narrativa antiga. Em Nicarágua, a gente está vendo. O que eles estão falando? Eles estão falando que os cristãos é que são os culpados. A Igreja Católica está lá para roubar o povo. Então eles mudam a tática, em vez deles oprimirem, eles colocam rótulos, eles inventam histórias, tá bom? Eles inventam histórias. E uma dessas histórias é condenar a religião. Como assim? Essa abordagem cria, que é o trecho do livro, cria um ambiente no qual a reivindicação de exclusividade religiosa, mesmo com conversas, é ofensiva e sinal de ignorância. Isso se deve ao uso reiterado de determinados axiomas que acabam adquirindo status de senso comum, que é colar o rótulo na testa do cara. Os que se desviam de tal conduta que eles inventam são rotulados de tolos, olha o rótulo anterior. Não, eu achei que crente era tudo intelectualmente limitado, tudo que apaga sorvete na testa. Ou perigosos. Olha só, quem prega o evangelho, esse evangelho da segregação, esse evangelho do mal, tá percebendo? Falam que a Bíblia é um livro de prisão. E ao contrário da primeira estratégia, essa abordagem da desagregação causada pela religião vem surtindo efeito. Por quê? Não adianta a gente pegar, pôr num paredão e exterminar. A gente tem que fazer o próprio povo rechaçar. Por quê? Imagina, né? Sou moderno. Eu, como moderno, sou intelectual. Como dizia o ex-governador de São Paulo, calcinha apertada, ciência, ciência, ciência. Todas as grandes religiões são igualmente válidas e ensinam basicamente o mesmo. Por exemplo, além de pegar e botar o rótulo de ignorante na testa, eles fazem isso. Essa afirmativa é tão comum que um jornalista escreveu recentemente que qualquer um que acredite que existem religiões inferiores é um extremista de direita. Será que queremos realmente dizer que a seita Branch Davidians, ramo davidiano, ou religiões que exigem sacrifícios de crianças são inferiores a outros? Elas não são inferiores? Olha o que eles fizeram, o ramo davidiano. Tem aí o documentário na Amazon para vocês assistirem, um absurdo. Então, pessoal, nós precisamos prestar um pouco atenção nos rótulos que são colocados e não aceitar. Entenda, por exemplo, quando vem me falar que cristão é intelectualmente inferior, eu costumo mostrar que o Brasil está numa situação onde a educação baseada nos princípios do lixo Paulo Freire, do lixo humano Paulo Freire,
que a educação tornou os brasileiros o quê? Menos instruídos. Então não é a igreja. E a igreja acaba refletindo isso. Mas aí quando você coloca a lista mostrando homens como Blaise Pascal, por exemplo, que eram cristãos e defensores do evangelho, aí cai o queixo. Quando você vê que ainda hoje os maiores pesquisadores da história são cristãos, da atualidade hoje são cristãos, você vê que esse negócio de que a ciência é ateísta não é bem assim. Isso é conversa de militância. O cristão é intelectualmente inferior por acreditar em Cristo. Agora, os cientistas são seres iluminados, os artistas são seres iluminados por ficar fazendo as presepadas que eles fazem. Vocês percebem que coloca o rótulo na gente, onde nós seguimos um evangelho que nos dá toda a liberdade de viver o melhor da vida para nós. Nós somos o quê? Taxados como ignorantes. Agora aqueles que têm uma vida irregrada, que só traz destruição. Vocês viram a menina lá da série, lá da Carnival Row? Dependente química, o Estado? O rapaz que participava do CSI Las Vegas, que é um pouco mais velho que eu, lembro do CSI Las Vegas. O cara, que era o segundo personagem mais popular, se acabou no crack. Agora, eles são a vanguarda. Eles estão à frente do seu tempo. E nós não. Porque nós seguimos um evangelho que nos dá total liberdade para que nós possamos viver o melhor da vida. Então nós temos que mostrar isso. Nós temos que combater isso como? Mostrando quem são os cristãos. Ah, só tem pessoa intelectualmente limitada. Nossa, Blaise Pascal era intelectualmente limitado? Muitas vezes o cara nem sabe quem é Blaise Pascal. Nós temos que estar prontos para defender nossa fé. Quer seja conhecendo as doutrinas cristãs para pregar a doutrina certa contra membro de seita, e quer preparado para responder aos rótulos colocados por esse mundo aí fora. E mostrar que o evangelho é um porto seguro para as pessoas, e não um local de maldade, não um local de dor. Amém? Que o evangelho é a libertação. Temos que levar a palavra libertadora de Cristo para as pessoas. Bom, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado mais uma vez. Querem esse livro aqui? Entra aqui no Linktree do Nascido, tem os 2 grupos de ofertas do Nascido, comprar com toda a segurança e bonitinho, tá bom? Então, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe a vida de vocês. Semana que vem a gente volta com outro trecho desse livro magnífico.